Muito bem. Então, na aula passada, nós vimos essencialmente como que se dá a evolução do universo de uma maneira mais, como vou dizer, a gente costuma dizer wave-handing, né? Sem fazer o cálculo que seria resolver as equações de Friedman dentro do universo de multicomponentes e ver como essas componentes se comportam. Lá no Moodle tem um vídeo, né, que fala um pouquinho em mais detalhes de como que a gente faz essa junção da estrutura do universo, da geometria do universo com a própria evolução desse universo. Né? Então depois, se não deu tempo, deem uma olhada lá. Bom, hoje a gente vai olhar um pouquinho, um pouco mais sobre detalhes do que a gente sabe do universo e do que a gente não sabe do universo. Então o que eu tinha dito é que a gente precisa resolver as equações de Friedman considerando que o universo tem mais de um componente de matéria e energia. Né? Bom, a componente que a gente conhece do nosso dia a dia, mais próxima a nós, é a que a gente costuma dizer que é a matéria bariônica, né? E a matéria bariônica, ela vai contribuir com 4% da densidade crítica. Né? A densidade crítica é aquela densidade que eu preciso para que o universo expanda eternamente, mas com uma velocidade cada vez menor e pare de se expandir num tempo infinito. Né? Então, a matéria bariônica é uma componente muito pequena da densidade crítica e os dados nos indicam que o universo tem mais ou menos a densidade crítica. Né? Então, na verdade, a matéria bariônica é uma componente muito pequena da matéria e energia do universo. Mas a gente sabe dos nossos estudos de galáxias que existe também a matéria escura e que ela é de 5 a 6 vezes mais abundante do que a matéria bariônica. Né? Então, a gente viu nas curvas de rotação das galáxias espirais, em análises de aglomerados, com análises de lensing, de lenteamento gravitacional, né? E a gente vai ver também que nós podemos extrair a quantidade de matéria escura da radiação cósmica de fundo. Então, se eu somo essas duas componentes, que é a matéria bariônica e a matéria escura, eu tenho, de certa forma, a componente de matéria do universo, e essa componente de matéria, ela soma mais ou menos 30% da densidade crítica. Bom, o que mais nós temos? Nós temos as partículas relativísticas, que hoje são apenas os fótons e os neutrinos, que se movimentam a velocidades relativísticas, mas lá no início do universo incluía outras partículas também por conta da temperatura muito elevada. E nós vimos na aula passada que já faz um tempo que essa componente relativística, ela não é a componente que dita a evolução do universo. Ela foi extremamente importante nos estágios iniciais, mas depois a densidade, com a expansão do universo, a densidade das componentes relativísticas diminuiu e ficou abaixo da densidade da matéria. E a matéria passou, então, a ditar como que o universo se expande, como que o universo evolui. A gente tem também uma terceira componente, que é a chamada energia escura, e que nos remete, então, àquela ideia de Einstein, quando Einstein propôs a existência da constante cosmológica para tentar manter o universo estático, que depois ele disse que tinha sido um grande erro quando a gente teve evidências observacionais de que o universo estava em expansão. E a primeira evidência observacional de que essa energia escura, ela de fato existe, ou pelo menos dentro do que a gente compreende hoje, ela parece existir, surgiu apenas em 1998. Então é uma componente do universo que a gente conhece há pouco tempo, né? E essa evidência observacional veio da análise de supernovas do tipo 1A. Então vamos relembrar um pouquinho
o que são as supernovas do tipo 1A, né? Quando a gente tem um sistema binário em que a gente tem uma anã branca acretando matéria de uma companheira mais evoluída, essa anã branca ela pode passar o limite de Chandrasekhar de 1,4 massas solares. Quando isso acontece, a estrela começa a colapsar e, obviamente, existe um aumento de temperatura. E a gente lembra que as anãs brancas elas não têm uma dependência forte com a temperatura do seu centro até a superfície, elas são praticamente a mesma temperatura. Então essa temperatura ela aumenta de forma uniforme na estrela e você faça a fusão do carbono e oxigênio existente na estrela inteira de uma maneira muito rápida, liberando, portanto, uma quantidade de energia muito grande e dando origem, então, ao que a gente chama de supernova termonuclear. E o que a gente tinha visto quando a gente estudou essa supernova termonuclear é que as curvas de luz, elas são bastante consistentes entre si e são consistentes com 1,4 massas solares fazendo fusão, gerando ferro ao mesmo tempo, né? Então, o que a gente pode fazer é, observando supernovas do tipo 1A, eu avalio a curva de luz dessa supernova do tipo 1A e a partir dela eu consigo a luminosidade, né? Ou seja, eu consigo a magnitude absoluta dessa supernova. Como eu observo a magnitude aparente, eu consigo utilizar as supernovas do tipo 1A como velas padrão, né? Ou seja, eu consigo fazer a determinação de distância comparando a magnitude aparente com a magnitude absoluta que vem da minha curva de luz. Bom, e aí então o que eu posso fazer eu observo essas supernovas do tipo 1A em galáxias muito distantes, porque a luminosidade emitida é muito alta, então consigo observar muito longe. Eu posso fazer um gráfico aqui da distância na qual eu observo uma determinada supernova como função da velocidade de recessão da galáxia onde essa supernova se encontra. A velocidade de recessão eu tiro do espectro da galáxia. E quanto mais distante a minha supernova, mais para trás no tempo eu estou olhando. Então, o que eu espero? Eu espero encontrar uma reta caso a expansão do universo ocorra uma taxa constante desde o seu nascimento até os dias atuais. Se essa taxa não for constante, eu devo ver ou uma curva aqui para cima, indicando que no passado o universo se expandia mais devagar e hoje ele se expande mais rapidamente, ou uma curva para baixo, indicando o oposto. E o que a gente vê dos dados? Então aqui a gente tem os dados da magnitude aparente como função do redshift, que é essencialmente essa distância como função da velocidade de recessão. Então a gente vê que para redshifts pequenos, ou seja, para supernovas acontecendo próximas a nós, relativamente próximas a nós, a gente tem uma reta. Mas conforme a gente vai indo para redshifts mais elevados, eu começo a ver um desvio dessa reta, priorizando aqui detecções que estão para cima dessa reta. Então, se a gente for olhar aqui, exprime o desvio da lei de Hubble se a expansão acontecesse a uma taxa constante. Então, eu vejo aqui esse excesso aqui para cima dos dados experimentais. Então, isso indica que no passado a expansão era mais lenta, ou seja, ela está mais acelerada hoje do que nos primeiros estágios de evolução do universo. Então, algo está fazendo com que haja essa aceleração na expansão do universo, que não seria algo natural de acontecer se todos os componentes do universo agissem de forma a frear a expansão. Então, se a gente tem, por exemplo, o universo expandindo e a gente só tem matéria, essa matéria ela exerce uma força gravitacional e ela vai tender a diminuir a velocidade de expansão. E aqui o que a gente está vendo é justamente o contrário. Bom, isso foi chamado então de energia escura, porque a gente não sabe o que é. E obviamente a gente tem uma densidade de energia positiva
mas ela está contribuindo com o aumento da aceleração, então no fundo a gente tem uma pressão negativa para esse componente, né? A gente não faz ideia do que ele pode ser, e ele constitui 70% da densidade crítica. Então, como o universo tem essencialmente a densidade crítica, é 70% do componente de energia do universo. Bom, eu disse que a gente podia tirar informação da radiação cósmica de fundo. Depois também tem uma parte lá no Moodle para vocês olharem mais detalhes, né? Mas o que é interessante e o que a radiação cósmica de fundo traz de informação para a gente são aquelas variações angulares, né? O que está um pouquinho mais quente, o que está um pouquinho mais frio, que a gente vê naquelas escalas de microkelvin. Né? Então eu posso essencialmente calcular qual é o tamanho dessas estruturas, são um pouquinho mais quentes e um pouquinho mais frias, e colocar num gráfico. Né? Então aqui eu tenho estruturas que tenham um tamanho de 90 graus, 2 graus, meio grau, 0,2 graus, e essencialmente quantas estruturas eu tenho com cada uma dessa escala angular. E aí eu vejo aqui um espectro que ele sofre aqui oscilações, né? E essas oscilações elas vão ser extremamente importantes para a gente entender como o universo era na época da superfície de último espalhamento. Então isso a gente faz comparando simulações com as observações, né? Então eu crio uma simulação do universo, né? Uso as equações de Friedmann, coloco uma certa quantidade dessas componentes do universo e vejo o que resulta na radiação cósmica de fundo, né? Em particular nesse tipo de gráfico aqui, e então consigo inferir que tipo de composição e disposição do universo resultaria nisso que a gente observa, né? Então, depois vocês veem com mais cuidado lá. A partir dessa informação eu consigo observar que a gente tem da ordem de 30%, um pouquinho menos, né? 27 mais ou menos por cento de componentes que são de matéria no universo, e essencialmente o resto é a matéria escura, porque hoje as componentes relativísticas realmente não fazem muita diferença, né? Então, com isso a gente consegue ter, às vezes, mais de uma fonte a mesma informação. A radiação cósmica de fundo traz pra gente quanto por exemplo, a gente tem de densidade bariônica. Isso também pode ser extraído a partir da nucleossíntese primordial. Então, a gente tem os dados de supernova indicando que a gente tem mais ou menos 70% dessa energia que a gente não conhece, chama de energia escura. Aqui a radiação cósmica de fundo também vai trazer mais ou menos esse 70%. Então, são coisas que a gente está conseguindo testar por diferentes fontes. Bom, eu tinha mencionado também na aula passada que acredita-se que o universo tenha passado por uma época na qual a expansão foi muito rápida, né, o período conhecido como inflação. E por que a gente acha que essa inflação pode ter acontecido, né? Pode ter acontecido. Porque a gente tem dois problemas que a inflação conseguiria resolver. O primeiro é o chamado problema do horizonte, que pergunta por que a radiação cósmica de fundo ela é tão homogênea. Se na época da recombinação o universo era grande demais para manter equilíbrio térmico entre todos os seus pontos. Então, qualquer ponto a mais de 2 graus de distância na radiação cósmica de fundo não pode ter tido contato causal, e mesmo assim eles mantêm essencialmente a mesma temperatura. Então, como que a inflação resolve esse problema? Porque antes da inflação, quando o universo era pequenininho, o universo tinha condições de manter contato causal entre todos os seus pontos. Então, se essa expansão ocorre de forma muito rápida, ainda na época em que os pontos tinham contato causal,
eu não perco esse equilíbrio a hora que eu chego ao final da inflação e que os pontos, ou grande parte dos pontos, perdem esse contato causal. O segundo problema é chamado problema da planura, né? Ou seja, por que o universo era tão plano na época da recombinação? Como que eu sei que o universo era extremamente plano na época da recombinação? Porque eu sei que hoje o universo é compatível com tendo ômega total igual a 1, né? Então, isso aqui, os dados do WMAP dizem que ômega é 1,02 mais ou menos 0,02, ou seja, é totalmente compatível com 1. Só que se esse é o valor que a gente vê hoje para o universo, significa que na época da recombinação, ele era ainda mais próximo de 1. Tá? Então, aqui 0,002% distante de 1. Né? Hoje ele é 2%, então aqui você tem fator, né, 3 ordens de grandeza mais próximo de 1. Né? Isso também pode ser solucionado a partir da inflação, pelo fato de que se você tem uma expansão exponencial muito rápida no universo, você vai elevar esse ômega a 1. Né? Isso a gente costuma fazer uma analogia como se você tem uma esfera, né? Aqui, por exemplo, a uma certa distância de você, e essa esfera cresce muito rapidamente, né? Ela vai ocupar ali o seu campo de visão e, essencialmente, você não vai ver mais uma esfera, você vai ver uma superfície plana, né? Então, a inflação, ela conseguiria naturalmente resolver esses dois problemas. Né? Mas é claro que, de repente, isso nem era um problema no início do universo e a gente não precisa da inflação. Né? O que vai dizer para a gente se de fato a gente precisa de inflação ou não deve vir de melhorias, então, nas nossas detecções de ondas gravitacionais, né? Porque se houve um período de inflação, a gente deve ver ondas gravitacionais daquela época. Só que, obviamente, com uma amplitude minúscula e a gente não tem condições de detectar isso ainda. Bom, então sumarizando aqui, né, o que o WMAP diz pra gente, hoje, né, toda vez que tiver esse símbolo zero aqui é hoje as componentes relativísticas têm uma densidade que não apitam mais nada e a gente tem a densidade de matéria aí da ordem de 27%, matéria, energia escura 73%, e hoje, então, a dinâmica do universo é totalmente dominada pela energia escura e, portanto, nós temos um universo em expansão acelerada. Também lá no Moodle vocês vão ver mais detalhes de como que a gente trabalha, né, com as equações de Friedmann, mas aqui só para dar uma justificativa mais rápida do porquê que hoje em dia as densidades, as partículas relativísticas não apitam em nada na evolução do universo. Né? A gente sabe que se a gente tem, por exemplo, uma esfera com um certo material e a gente começa a crescer essa esfera, a densidade dessa esfera, do material de dentro dessa esfera vai cair, né, de acordo com o volume. Então, eu posso escrever que a densidade, se ρm0 é a densidade de matéria hoje, né, eu posso escrever num tempo z qualquer como o inverso do fator de escala, aquele r ao cubo, vezes a densidade hoje. Então, eu tenho que a densidade de matéria no universo, ela depende desse fator 1 mais z elevado à terceira. As densidades de partículas relativísticas, elas obviamente também vão ter esse fator de 3 por conta da própria expansão do espaço-tempo, mas ela tem que incluir um fator extra por conta do redshift cosmológico que as partículas relativísticas sofrem. Né? Então, ela vai cair aqui mais rápido quando a gente vai para o futuro. Né? Elas caem mais rapidamente do que a densidade de matéria. Né? Isso faz, então, a diferença nessa forma de analisar quem dá as cartas na evolução do universo. O termo de energia escura, então, na equação de Friedmann, ele entra na sua forma mais simples, que é parametrizando por uma constante cosmológica.
ele entra com uma densidade positiva, né, o lambda aqui seria positivo, mas com uma pressão negativa, né, e portanto causando essa força repulsiva para fora que vai impulsionar a expansão do universo. Inicialmente, né, o universo foi dominado pela radiação, nós tivemos a era da radiação, mais ou menos em 55 mil anos, a gente passou a ter o domínio da matéria, né, a gente passou para a era da matéria, e mais para frente, quando o universo tinha da ordem de 7 bilhões de anos, a gente entrou na era da energia escura com uma expansão aqui mais acelerada. Né? Então, as formas mais simples de tentativa de entender, de parametrizar a energia escura, dizem que a energia escura contém uma densidade que é constante com a evolução, com a expansão do universo. Então, seria aqui essa linha paralela, que é o eixo X, né? E aqui a gente tem a evolução da densidade de radiação e da densidade de matéria, né? Então, quando a densidade de radiação fica menor que a densidade de matéria, a gente entra na era da matéria, e quando a densidade de matéria fica abaixo da densidade de energia escura, nós entramos na era da energia escura. É claro que a gente não sabe o que a energia escura é, e pode ser que não seja essa a evolução da densidade com a expansão do universo. Tá? Existem outras propostas também, mas a gente não tem muitos dados para dizer o que acontece. Aqui é um resumão dos parâmetros que a gente tem medidos do universo, né? Então, o valor da constante de Hubble, ou melhor, do parâmetro de Hubble hoje, temperatura da radiação cósmica de fundo, idade do universo, densidade crítica e as suas componentes, né? Matéria, bariônica, relativística e de energia escura. Um fator interessante é que a gente pode medir o parâmetro de desaceleração, né? Que se fosse positivo o universo estaria desacelerando, mas é negativo, então nós estamos em uma fase acelerada do universo. Bom, então a gente de certa forma viu o que a gente consegue de informação do passado, né? O que a gente espera para o futuro. Aqui, que é um gráfico de densidade da energia escura, né? O parâmetro de densidade da energia escura como função do parâmetro de densidade da matéria, né? Hoje, né? Então a gente não precisa se preocupar com as componentes relativísticas, e qual é o futuro do universo dependendo dos valores medidos, né? Então a gente poderia ter a possibilidade de que o universo expande até uma dada dimensão e depois recolapsa, ou a gente pode ter o universo expandindo para sempre. Ele pode expandir para sempre, diminuindo sua velocidade gradativamente, ou ele pode expandir para sempre e acelerar. E aparentemente o universo hoje, né, ocupa esta posição aqui no diagrama. Ou seja, ele não só vai expandir para frente, como ele deve expandir de forma acelerada. E aqui também eu vejo a distinção entre o universo fechado e o universo aberto. E aparentemente o universo está bem em cima da linha, ou seja, o universo é plano. Tá? Então, é o que nós temos aí de informação hoje. E aí cabe a pergunta, né? A expansão vai continuar para sempre? Então, a gente volta na hipótese de que se houver matéria o suficiente para frear e reverter a expansão do universo, então a gente deveria ter um universo que recolapsa, parte do Big Bang e volta para o Big Crunch. E nesse caso, nada em princípio impediria de que o universo fosse cíclico, né? De que você tivesse o Big Bang, ele expande até um certo tanto, depois recolapsa, depois ele expande de novo. Mas não parece ser o nosso futuro. A quantidade de massa, se ela fosse igual à densidade crítica, então, num universo
num tempo finito, então, o universo cessaria sua expansão, que também não é aparentemente o nosso caso. Então, aparentemente, o caso é de que o universo não só ele vai expandir para sempre, como ele está acelerando. Esse parece ser o nosso futuro. Né? Não só ele vai continuar expandindo, como de forma acelerada. Né? Isso, melhor, supondo que a densidade de energia escura fica constante com a expansão do universo. Pode não ser o caso. Então, se o modelo cosmológico padrão, que a gente costuma chamar de lambda CDM, né? Lambda pela energia escura, e CDM é de Cold Dark Matter, ou seja, matéria escura fria. Então, se todos os elementos que a gente precisa para descrever o universo estão na mesa, né, estão aqui colocados para nós, e esse modelo cosmológico estiver essencialmente correto, então a gente tem que as galáxias vão se afastar cada vez mais rapidamente uma das outras, até que cesse qualquer tipo de ligação causal entre as galáxias. Né? Ou seja, a gente não vai mais conseguir ligar com um raio de luz uma galáxia à outra. A tendência, então, é que tudo no universo se esfrie e acabe em objetos mortos, né? Então, os nossos objetos compactos, buracos negros, estrelas de nêutrons e anãs brancas. E se o universo continuar numa expansão acelerada, né? É muito provável que a gente chegue no que se chama de Big Rip, né? Ou seja, num futuro ainda mais distante, as próprias galáxias não vão mais conseguir ficar unidas gravitacionalmente umas às outras, né? A força gravitacional ela não vai ser o suficiente. Hoje ela é o suficiente para impedir que as galáxias se expandam junto com o fluxo de Hubble, mas num futuro distante pode ser que não seja o caso. Então as galáxias vão começar a se desfazer, os remanescentes compactos, por fim os átomos e as partículas, né? E a gente vai ter então um universo completamente composto de componentes fundamentais. Mas é sempre bom apontar que nesse último século o nosso entendimento do universo aumentou enormemente. Né? A gente passou, por exemplo, só para colocar aqui em termos das componentes do universo, do que compõe o universo, a gente passou no começo do século passado de imaginar que a única matéria que compunha o universo era essa matéria visível, essa matéria bariônica visível que a gente consegue observar. Depois a gente passou para começar a considerar, além da matéria bariônica visível, a matéria bariônica não, ou seja, aquela que está nas componentes que emitem uma quantidade muito pequena de luz e a gente não consegue observar diretamente, como por exemplo os buracos negros, as estrelas anãs marrons, né, as estrelas de nêutrons muito velhas que não emitem mais radiação, pelo menos não a uma taxa considerável, né? Depois a gente passou ali na década de 80 com os dados de curvatura, de velocidade de rotação em galáxias, a gente começou a verificar que existia um tipo de matéria escura não bariônica que interage gravitacionalmente, mas que não interage de maneira eletromagnética. E mais recentemente, no final do século passado, nós descobrimos a existência da chamada energia escura, que é um tipo de energia da qual a gente não tem muita informação, apenas de que ela age como tendo uma energia positiva e uma pressão negativa, causando, portanto, a aceleração da expansão do universo. E resta a pergunta de se o futuro reserva aí mais surpresas a respeito de composição ou algum outro efeito no universo do qual ainda não temos informação.
Então, apesar desse imenso avanço que nós tivemos nos últimos 100 anos a respeito da construção de um modelo cosmológico baseado em dados e baseado na física que nós conhecemos, nós ainda estamos bastante longe de entender a maior parte do universo, né? Então, 96% da composição do universo ainda não foi identificada e é composto, então, no que a gente convencionou chamar de matéria e energia escuras. A gente vê uma necessidade de aumentar a precisão das observações cosmológicas que já foram feitas, para que a gente possa comparar com os nossos modelos e poder então descartar alguns modelos. Nós precisamos entender o que é matéria escura a partir de uma detecção direta dessa forma de matéria, talvez em aceleradores de partículas aqui na Terra ou de experimentos no espaço. E nós precisamos melhorar a sensibilidade dos detectores de ondas gravitacionais para tentar detectar as ondas que foram emitidas na época da inflação, se de fato o universo passou por esse período de expansão exponencial. Um outro ponto é que nós não temos a física necessária para descrever o que acontece no tempo de Planck antes, né? Nós não temos uma teoria de gravitação quântica para aplicar nesses instantes iniciais do universo, e também estão em aberto várias questões a respeito da formação das primeiras estrelas e das primeiras galáxias. Além disso, um ponto fundamental é a determinação do que é energia escura e, em particular, de como a sua densidade evolui com a expansão do universo, se é uma densidade constante ou variável no tempo, e só assim a gente vai conseguir, de fato, predizer exatamente o futuro do universo. E agora nós temos uma pergunta. Qual a diferença entre matéria escura bariônica e matéria escura? Bom, para responder isso, primeiro a gente tem que notar que a matéria escura, que a gente costuma chamar só de matéria escura, na verdade é matéria escura não bariônica. O que a gente sabe? A gente sabe que a matéria bariônica, a matéria que a gente conhece e está acostumado no nosso dia a dia, ela interage eletromagneticamente, ou seja, ela emite e absorve radiação. Já a matéria escura não bariônica, ela parece não emitir nem absorver a luz. Nós a detectamos apenas pelos seus efeitos gravitacionais. Se ela fosse do mesmo tipo da que a matéria que a gente está acostumado, né, como é que a gente pode deixar de detectar? Né? Como é que a gente tem a matéria escura bariônica? Então, nos anos 80, houve esse projeto de se detectar os que ficaram conhecidos como MACHOs, os Massive Compact Halo Objects, ou seja, objetos massivos compactos do halo. E esses objetos seriam as anãs marrons, as estrelas falidas, ou seja, aquela concentração de gás que é pequena o suficiente para que não haja reações de fusão no seu interior, né? Então, os Júpiteres, estrelas comuns mais de baixo brilho, que são as nossas anãs vermelhas, as anãs brancas, as estrelas de nêutrons e os buracos negros. Tudo isso é exemplo de matéria escura bariônica, ou seja, esses objetos eles são formados do mesmo tipo de matéria que a gente está acostumado a ver e que interage eletromagneticamente, mas eles estão em uma condição na qual é muito difícil perceber a luz que vem deles, se é que vem alguma, né? No caso dos buracos negros, a gente não tem nada escapando do seu centro. E a ideia desse projeto que surgiu na década de 80 era detectar esses objetos por microlentes gravitacionais. Então a ideia era escanear o céu e observar se em algum momento alguma estrela de fundo tinha sua magnitude diminuída, ou seja, ficasse mais brilhante. Esse projeto ele conseguiu detectar um certo número de microlentes gravitacionais, né? Aqui foi entre 13 e 17 eventos, e com isso eles conseguiram estimar qual era o número de machos total na Via Láctea. Esse projeto e outros que seguiram a ele determinaram que sim, a matéria escura bariônica existe, mas ela não é
em número ou massa suficiente para explicar o que a gente chama de matéria escura não bariônica. Ela comporia menos do que 1% do necessário para explicar a matéria excedente que interage gravitacionalmente, mas que aparentemente não interage de maneira eletromagnética. Um outro bom exemplo é o aglomerado da bala, que nós vimos também algumas aulas atrás, né, na qual você tem dois aglomerados de galáxia em colisão frontal e por lentes gravitacionais é possível inferir a distribuição de matéria e de observações em raio-x a distribuição do gás quente. E o que é possível observar então é que o gás quente diminuiu mais do que a matéria escura por conta justamente dessa interação eletromagnética, essa interação de fricção entre os componentes que a matéria escura então não sofre.